Hoje nós falaremos sobre uma belíssima passagem na qual Jesus teria convocado seus primeiros seguidores. Essa passagem está escrita em Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 12, e nos conta que Jesus estava ensinando na margem do lago Genezaré e uma multidão começa a se formar. Jesus então avista dois barcos parados, os pescadores já estavam lavando as redes. Ele então pede permissão e sobe em um dos barcos, o de Simão Pedro, pedindo que Simão se afastasse um pouco da margem. Dessa forma, a multidão poderia escutá-lo melhor. Então Jesus começa a sua pregação e quando ele termina de falar, vira-se para Simão Pedro e diz: Pedro, vá a águas profundas, lança as tuas redes para pescar. E Pedro então pensa um pouco e responde: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira sem nada termos pescado. E nesse momento fazemos uma pausa. É interessante lembrar, Pedro era pescador de formação, de uma família de pescadores, havia aprendido o ofício desde pequeno. Jesus era carpinteiro. E Pedro, ainda sabendo o seu ofício, ele faz uma pausa e depois de ter dito isso, ele diz o seguinte: mas, como você me manda, lançarei as redes. Portanto, Pedro teria dito algo desse tipo: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada termos pescado, mas como é você que está pedindo, nós lançaremos a rede novamente. E conta o Evangelho de Lucas que quando eles lançam as redes novamente, é tanto peixe que eles pegam que as redes começam até a se romper. E eles necessitam chamar o segundo barco para vir ajudar a recolher aquela quantidade imensa de peixe. E lotam 2 barcos a ponto de quase afundar. Então, quando eles voltam para a terra firme, acontece uma coisa peculiar. Assim que eles chegam em terra firme, Pedro se lança de joelhos aos pés do mestre. E sabe o que ele diz? Preste atenção. Mestre, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Quantas vezes nós também não nos achamos merecedores de estar no barco com Jesus? Quantas vezes nós achamos que não merecemos a presença desse mestre, as bênçãos do alto? Então, a nossa reflexão de hoje é sobre isso. Será que nós reconhecemos de quem nós somos filhos? Será que reconhecemos a nossa herança? Existe uma outra passagem bíblica que diz que mesmo nós, que somos ainda imperfeitos e maus, sabemos dar boas coisas. Jesus pergunta: que homem, que pai, que ao ver seu filho pedir um pão, lhe daria uma pedra? E que pai que ao ver seu filho pedir um peixe, lhe daria uma serpente? Então até nós que somos maus e imperfeitos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais não sabe nos dar coisas boas o Pai, Deus, nosso Criador, perfeito, amoroso, cujo amor é incondicional, é incompreensível ainda para nós. Eu não conheço você, mas mesmo sem conhecer, posso afirmar algumas coisas. Posso afirmar, por exemplo, que com certeza você já passou por momentos desafiadores, alguns talvez que você achou que não seria capaz de superar ou de ultrapassar. Posso afirmar que com certeza teve momentos de dúvida em sua vida sobre qual caminho seguir,
sobre que escolha seria melhor, sobre o que fazer. E posso afirmar também, sem sombra de dúvida, que nesse caminho houve dor, houve momentos de angústia, de aflição, porque afinal nós estamos na mesma caminhada, a jornada humana. E esse é um dos pontos comuns a todos nós. Mas, para além de toda a dor, existe sempre uma solução, existe sempre um caminho, uma porta que se abre, se nós estivermos dispostos a olhar de cabeça erguida, a nos levantar e a seguir em frente. Pedro poderia ter dito ao mestre: não, mestre, eu pesquei a noite inteira, não consegui pegar nada, então de que vale eu lançar a rede novamente? E sairia do mar, sairia realmente sem nenhum resultado. Mas muitas vezes o maior desafio é confiarmos nessa providência maior, é nos lembrarmos nesses momentos difíceis, onde o céu parece nublado, onde não enxergamos uma saída ou uma solução, que existe um Pai perfeito, amoroso, bom e justo, que está cuidando de nós o tempo todo, sem falhar, sem tirar o olho de nós sequer um segundo. E é importante lembrar que nem um fio de cabelo cai de nossas cabeças sem que esse Pai permita, nem uma folha de uma árvore, como nos conta o Evangelho. Então que nós tenhamos boa fé e bom ânimo para enfrentar os desafios e as dificuldades da vida e que nós saibamos guardar o nosso ânimo, a nossa fé, para quando Jesus nos lançar ao mar alto, mesmo que estivermos cansados, mesmo que tivermos buscado a noite inteira pescar algo sem ter resultados, mesmo que nós não estejamos encontrando a resposta que queremos ou os resultados que queremos, que haja em nós disposição para toda vez que o Mestre nos convidar ao mar alto, nós tenhamos essa fé e saibamos lembrar que quem nos convida não é ninguém menos do que Jesus. Quando nós estamos enfrentando dificuldades, muitas vezes é Jesus. Jesus nos convidando silenciosamente a ir para o mar alto, pois é nele que nós provamos o nosso valor. Afinal, não existe virtude sem exercício, sem prática. Ninguém se desenvolve simplesmente pelo teórico. Ninguém aprende algo novo simplesmente entendendo o que aquilo significa. É preciso a prática persistente, a repetição, até que então possamos desenvolver em nós as virtudes que nos tornam cada vez melhores e que nos permitem nos elevar enquanto seres espirituais à mesma hierarquia que um dia todos nós chegaremos, que é a do nosso Mestre, a hierarquia crística. Que assim seja, graças a Deus.